Olá então para todos, muito boa noite, bem-vindos a mais um Sala Privada, o último Sala Privada antes das nossas férias de verão, paragem aliás de férias de verão, e vamos fechar com um tema quente, um tema que está na atualidade, um tema de que se fala hoje cada vez mais e sem tabus, que é a questão da pornografia, ver pornografia, sim ou não, é essa a questão que vamos falar hoje. Olá Isabel, boa noite. Olá, boa noite a todos. Hoje trazemos este tema porque no passado dia 31 de maio estivemos na Fundação Cupertino Miranda a desenvolver uma palestra sobre afetos e sexualidade na terceira idade e nessa palestra houve um momento em que demos a oportunidade a quem estava presente de colocar questões de uma forma anónima nos papeizinhos que foram recolhidos e como não puderam ser todos abordados ali durante a palestra, eu referi mesmo nessa palestra que iria trazê-los a este programa, à Sala Privada, como forma de dar resposta. E realmente uma dessas cartas, desses papéis que foram recolhidos, tinha realmente esta questão: pornografia, sim ou não? Qual o contributo? Eu achei esta pergunta extremamente pertinente, não é? Acho que é algo que muitas pessoas questionam, inclusive até em terapia de casal. Por vezes é-me questionado se faz sentido verem juntos, se não faz. E ao ver esta carta, achei que sem dúvida seria um tema que iria interessar a muitas pessoas para perceberem até que ponto é que realmente traz contributos à vida de um casal ou não. E eu gostava de dividir um bocado este tema aqui em diferentes partes, começando se calhar por falar do impacto que a pornografia tem na infância, ou seja, quando a pornografia é vista, é assistida numa fase ainda de muita imaturidade, não é? De muita ingenuidade por crianças, porque por vezes, e cada vez mais, é cada vez mais frequente, e inclusive já me tem acontecido até em terapia individual, receber casos de crianças ainda muito jovens, muito novinhas, ali ainda antes de uma fase de pré-adolescência, que veem pornografia, e que veem pornografia porque ao conviverem em escolas e ATLs com crianças, com jovens mais velhos, não é? Com jovens de 12, 13, 14 anos, que lhes mostram uma outra imagem, como têm um acesso tão fácil à internet nos telemóveis, não é? Porque os miúdos hoje têm telemóveis muito cedo com acesso a dados, conseguem facilmente ter acesso a este tipo de conteúdos, para os quais não estão, na minha opinião, preparados, pois não estão minimamente preparados, nem emocionalmente, nem psicologicamente capazes de perceber o que estão a ver, não é? De compreender se aquilo de distanciar-se, ou seja, de perceber que aquilo é apenas um filme, que não é uma construção de uma vida real. E muitas vezes leva a que tenham algum choque com o que veem, porque veem imagens demasiado fortes. Eu inclusive há uns anos atrás soube de uma situação de uma criança que ficou realmente muito chocada por ter visto imagens de sexo, ou seja, de pornografia, no qual estavam mulheres com animais, e isto é realmente uma coisa muito, muito chocante, não é? Se é chocante para muitos adultos, não é? Sim, o que fará para uma criança, não é? Que na altura era apenas uma criança. Ao mesmo tempo, também pode fazer despertar aqui uma curiosidade cedo demais para algumas experiências que não é suposto ocorrerem nestas idades, não é? Numa idade da infância ou de início de pré-adolescência, não é? Provavelmente não, na minha opinião não faz mesmo sentido que uma criança de 10, 11 anos comece a explorar uma vida sexual com outras pessoas, não é? Uma coisa será provavelmente na sua intimidade sozinha, não é? Que esta exploração acontece e sempre aconteceu, mesmo antes de se ter acesso a esta pornografia, as crianças, não é? Começam a desenvolver a sua sexualidade, estimulando-se, não é? E isto é perfeitamente normal, isto acontece. E toda a gente sabe que isto acontece, não é? Eu refiro muitas vezes que isto é uma coisa natural, que não deve ser criticado pelos pais, não deve ser, não é? Ou seja, não deve ser penalizado. Os pais não devem penalizar este tipo de comportamentos, devem sim mostrar às crianças quais é que são os momentos corretos para terem este tipo de comportamentos, não é? Neste caso estamos a referir-nos, por exemplo, à masturbação, não é? De quando é que estes devem ocorrer, de que forma devem ocorrer, na sua intimidade, na sua privacidade, não na presença de outras pessoas, não é? Isto é algo que deve ser realmente educado pelos pais. Ou pelas figuras que estas crianças tiverem, sendo avós, seja quem for que esteja a educar estas crianças.
quando estas crianças têm realmente o acesso a uma pornografia muito cedo, vão construir uma imagem de uma sexualidade, vão provavelmente desenvolver alguma curiosidade de experimentar algumas coisas entre eles, não é? Entre as crianças, que não são de todo adequadas, não é? Porque não estão em idade de avançar para determinado tipo de experiências. Portanto, isto serve um bocado até como um alerta para todos os adultos que nos estiverem a ouvir neste momento e que têm filhos com estas idades de 9, 10, 11 anos, por exemplo, e que sabem perfeitamente que eles têm telemóveis, que têm acesso à internet e que vão para o quarto, se calhar com o telemóvel, e estão na cama até a dormir com o telemóvel, a ver vídeos, porque tanto estão a ver vídeos no YouTube completamente inofensivos, como de repente podem estar a ver conteúdos que não são próprios para a idade deles e para os quais não estão preparados psicologicamente para assistir, não é? Portanto... Sim, até porque em relação a esses conteúdos, e tu falaste e bem, é um facto, estão disponíveis na internet. Gratuitamente. Há canais, exatamente, há canais gratuitos que estão a acesso de qualquer um, não só dos adolescentes, crianças, seja quem for, portanto estão realmente ao acesso gratuito de qualquer um, e depois esses conteúdos tentar que as crianças, que adolescentes percebam que a realidade não é aquela, não é? Porque o que está ali é uma coisa muito... Há medicação pelo meio, há tudo isso, não é? E não há sequer relação entre aquelas pessoas. Aquilo é uma coisa, acho que é uma forma de banalizar o sexo, sim, não é? Sem dúvida, é uma coisa muito violenta. Muito carnal, ou apenas carnal, neste caso, não é? Exatamente. Que realmente... preocupa o facto de estar acessível a qualquer um, coisa que não acontecia há uns anos atrás, que isso era impensável, ou seja, o que se existia nos videoclubes, aquela parte que estava separada, vídeos para maiores de 18 anos, só os maiores de 18 só os maiores de 18 é? anos é que podiam alugar, e era preciso muito cuidado, levava para casa e depois escondia se tivesse filhos para não se ver, esse tipo de cuidado, e hoje em dia acho que não, e depois mesmo os canais que temos em casa, né? as box e por aí além, também há esses canais que estão disponíveis. Sim, que estão e até disponíveis. Canais generalistas que passam um determinado tipo de filmes, não é? Exatamente. Com esse tipo de conteúdo. É preciso ter um cuidado muito grande em explicar e conversar com, era o que estavas a falar há bocadinho. Sim, caso com os adolescentes, não é? para perceber o que para saberem fazer um filtro no que é que estão a ver. Não é real, isto não é assim, isto é uma indústria que existe para que as coisas sejam feitas assim e que isto não é natural. E é uma indústria que rende milhões, não é? Estamos a falar de uma indústria que não há dúvida que dá muitos lucros, porque há imensas pessoas a consumir pornografia, sim, não é? Sim. E nada contra, não é? Agora depende de quem são as pessoas que o fazem, bem, não é? E da forma maturidade que estão a consumir, sim. A maturidade que têm para assistir aquilo, não é? Para compreender o que estão a ver também, não é? Realmente é assim, para quem nos estiver a ouvir, pais que se tenham deparado com situações destas e que descobrem que os filhos viam, ou mesmo não tendo a certeza se viram ou se não viram, acho que é importante terem uma conversa com os vossos filhos em casa exatamente sobre o que poderão estar a ver ou o que poderão ter visto, e para que estes consigam construir a ideia de que o que viram não é algo que corresponde à vida real, não é algo que acontece nos casais no dia-a-dia, não é? Não é uma vivência normal de uma vida sexual a dois. Não é algo meramente carnal, é apenas um filme, é como os outros filmes, não é? É quase um filme de ficção, só não é bem ficção, mas no fundo é quase. Sim, ter este cuidado, obviamente. Este cuidado, sim. Quando se trata de adolescentes, porque isto é algo que estão numa idade em que estão super curiosos para perceber tudo, não é? Sabem perfeitamente onde conseguem encontrar este tipo de material gratuito, não é? E vão ver e dizem aos amigos onde encontraram, o que viram. Pronto, são realmente um público que consome pornografia, não vale a pena estarmos aqui a esconder. Os adolescentes têm uma curiosidade natural, já o tinham há umas décadas atrás e provavelmente tentavam comprar alguns jornais às escondidas, ou faziam com que o mais velho comprasse e mostrasse aos outros, não é? E pronto, havia outro tipo de vivência neste sentido, mas agora com esta facilidade de acederem em qualquer momento no computador de casa, no telemóvel ou onde for, ou num tablet, os miúdos têm realmente muito cedo um acesso a uma informação
que vem construir aqui uma imagem errada sobre o que é a sexualidade entre duas pessoas, que ao mesmo tempo banaliza o sexo, não é? E que mostra aqui um envolvimento sexual desprovido de emoções, ou seja, sem emoções as pessoas não têm sentimentos umas pelas outras, não é? Não há aqui nenhum foco na experiência mais sensitiva da sexualidade, ou seja, tudo o que é de estímulo que se vê num filme pornográfico é um estímulo sempre muito genital e muito, não é? É os seios, é os genitais e é a penetração, ou o sexo oral, ou o sexo anal, não é? Estamos a falar deste tipo de questões. Não há propriamente um beijar, uma carícia, não é? Porque não estamos a falar de filmes eróticos, não é? Estamos a falar mesmo de pornografia. Era isso que eu ia dizer. Não é? Há aqui uma grande diferença. Há uma grande diferença entre filmes eróticos e filmes pornográficos. Sim, porque quando grande falamos... diferença. O filme erótico tem uma história, não é? Há um envolvimento também emocional entre as personagens, não deixa de ser ficção, aquelas pessoas provavelmente não têm sentimentos nenhum em termos uma de pela imagem outra. não é uma coisa tão explícita, certo, exatamente. como a pornografia, isso são grandes diferenças. Provavelmente um filme erótico até poderá construir uma imagem mais real do que pode ser a vida, não é, sexual entre duas pessoas, não é? Enquanto que um filme pornográfico, não, porque é muito carnal, banaliza demasiado o sexo, não é? Como se fosse algo que acontece na circunstância mais vulgar do dia-a-dia, não é? Que acontece efetivamente, mas se calhar não de uma forma tão despropositada, não é? Como nos filmes. Vou aqui só contar um episódio que eu acho que tem piada até aqui para cortar um bocadinho. Não sei se conheces a Porta dos Fundos, que é um canal no YouTube brasileiro com atores bastante conhecidos de comédia que fazem uma série de sketches, tipo os nossos gato fedorento, serão brasileiros. Por acaso não conheço. Pesquisa, por favor, Porta dos Fundos. E um dos sketches é muito engraçado, que é o entregador de pizza. Portanto, e a pessoa vai a uma entrevista a uma pizzaria, porque a pizzaria estava a pedir entregadores de pizza, e o rapaz vai à entrevista, e a entrevista é ele a dizer: mas quando é que eu conheço as mulheres? E ele: mas quando é que conhece as mulheres? Não estou a perceber. Então o entregador de pizza não é como eu vejo nos filmes, que é chegar à casa da pessoa, é o entregador de pizza e envolve-se ali sexualmente. Porque o objetivo destes filmes é um bocadinho isso, não é? A história que isto tem, que a pornografia tem, é um bocadinho esta. É aquelas coisas sem lógica nenhuma. E isso porquê? Porque o canalizador ou exatamente, o que quer que seja, não é? Um bocadinho isso. E por acaso esse sketch faz realmente alusão a isso, à questão de não se perceber muito bem a realidade das coisas e a gente ter essa capacidade de ter que explicar que há uma diferença muito que estas muito coisas grande. Na sexualidade entre adultos não acontecem desta forma, não é? Normalmente, quer dizer, eu sei que cada vez mais na atualidade a sexualidade se desenrola às vezes de uma forma muito ocasional. E provavelmente isso sempre aconteceu, mas acho que cada vez mais, não é? Isto estamos a falar em situações do one night stand, ou seja, de chegar e conhecer uma pessoa numa noite, num bar, e nessa noite terem relações sexuais. Isto acontece realmente cada vez com mais frequência, nas últimas, provavelmente 2 décadas, é cada vez mais frequente, e na última década provavelmente ainda aumentou mais. Mas não tem nada a ver ainda assim com os filmes pornográficos, porque as pessoas conhecem-se, não é? As pessoas desenvolvem ali algum interesse, alguma atração, não é? Passam algum tempo juntos, não é no imediato, não é passado 5 minutos de se conhecerem que estão a ter relações sexuais, não é? Portanto, a pornografia traz aqui muito conteúdo fictício aos adolescentes que lhes vão criar uma imagem errada do que é o envolvimento com alguém, não é? Um envolvimento sexual com alguém. Além do grave problema de corpos que não são completamente reais, muitas vezes, não digo sempre, mas muitas vezes, tanto homens como mulheres, que têm os corpos transformados até por implantes que possam ter, não é? Em determinadas partes do corpo. Todo tipo de implantes. Sim, seja no rabo, seja nas pernas, seja nos seios. É uma coisa muito contra a natura. Muito contra a natura, portanto, a imagem que eles veem muitas imagens de muitas mulheres que não é o corpo real de uma mulher, ou o habitual de uma mulher, não é? Porque são muito desproporcionais muitas vezes, não é? Além de que veem uma performance sexual
que não corresponde à realidade, não é? Exatamente, Porque exatamente. são pessoas que fazem medicação, muitos daqueles homens fazem realmente medicação para aguentarem tanto tempo de filmagens, porque o filme até pode ter 5 ou 10 minutos, mas estão provavelmente a estiveram filmar 2 horas a horas. filmar, Sim. não é? Ou várias horas a filmar. Portanto, estamos a falar de um desempenho sexual que nitidamente tem que ser forçado por químicos para que a pessoa, o ator, neste caso, aguente a situação, não é? E então, realmente é assim, vai transmitir uma imagem de que o homem aguenta muito mais e, não é? E que muda imensas vezes de posição e entretanto chega outra mulher e envolve-se com outra mulher e algo que realmente não acontece na vida normal, não é? Pode acontecer numa outra situação, mas não naqueles moldes, não exatamente nos moldes que a pornografia apresenta. Portanto, isto pode trazer aqui um problema, que é quando o jovem inicia uma vida amorosa, não é? Com uma rapariga da sua idade, por exemplo, pode ter aqui uma construção de uma sexualidade que não é real e querer reproduzir algo que viu fictício nesta relação. E daqui Isso trazer não problemas vai correr bem, emocionais, não é? exatamente. Pois, trazer problemas emocionais tanto para ele como para a jovem com quem esteja envolvida e vice-versa, se for uma rapariga que vê e que fica na ideia que então encontra-se com um rapaz de quem está a gostar e então vai se entregar no imediato, não é? Provavelmente vai trazer aqui muitos problemas a nível emocional, até o risco de desenvolver até uma depressão na adolescência, não é? Porque a relação não funcionou, porque muitas vezes ficam arrependidos de muito que fizeram, que sentem que afinal se calhar não era a altura certa para fazer, ou que não estavam verdadeiramente preparados para fazer, porque também é sabido que cada vez mais cedo se perde a virgindade, não é? Exatamente. E eu acredito que neste aspecto a pornografia pode realmente estar a ter um impacto muito grande nestes jovens, não é? Porque estão a ter acesso a informação cedo demais, de coisas que se calhar não é suposto fazerem tão cedo, não é? É suposto fazer-se quando se tem alguma maturidade, e cada vez mais os miúdos veem uma imagem banal do sexo e avançam mais cedo, porque veem como uma coisa perfeitamente normal, não é? Exatamente. Vamos só fazer aqui uma pausa, voltamos Sim, já a sim. seguir.